do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15, que é um texto muito conhecido porque é onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Tem uma mensagem muito profunda para nós, porque nós vemos que Jesus, Ele nos ensina muito mais do que uma oração. Jesus quer nos ensinar muito mais do que um conteúdo para rezarmos. Jesus está ensinando aqui um novo modo de se relacionar com Deus, um relacionamento de intimidade filial. Isso é o mais importante nesta mensagem. Por isso Jesus diz, nas vossas orações não useis de muitas palavras, repetições como fazem os pagãos, porque imagino que vão ser atendidos pelo palavreado excessivo, que vão ser ouvidos por causa disso. Ou seja, na relação com Deus, na relação de intimidade filial, não importa tantas formalidades, não importa você procurar palavras bonitas para falar com Deus. O importante é a qualidade na oração, e o que dá esta qualidade é a relação de intimidade filial. É conversar com Deus como se conversa com o Pai, sem muitas formalidades, sem muitas palavras bonitas. Quando nós vamos rezar, Jesus está querendo dizer que é na simplicidade, não precisa ficar procurando palavras bonitas, aquela formalidade toda, não é o mais importante. Me lembrei no 4º ano de teologia, estudava uma pastora de uma igreja pentecostal, e um dos seminaristas, na hora da partilha, na aula de eclesiologia, ele fazia uma crítica a essas igrejas e tudo mais, e o professor, com muita sabedoria, muita simplicidade, disse: olha, o importante não é a postura, não é o jeito de rezar, se a pessoa reza de joelhos, se a pessoa reza em pé, se ela reza em voz alta, em silêncio. O importante, a pessoa pode, ele até falava assim, né? A pessoa pode até dar cambalhota. Isso não é importante. O importante é que seja autêntico. O importante é que a oração seja autêntica, e o que dá autenticidade à oração é justamente o relacionamento que se tem com Deus. O importante não é o jeito de rezar, assim, em pé, de joelho, deitado. O importante é o relacionamento com Deus. Esse é o mais importante. Pode ser que tenha muitas pessoas que rezem numa postura com toda uma formalidade, que usem palavras bonitas, cheias de formalidades, mas não tem intimidade nenhuma com Deus. E pode ser que tenha pessoas que, na sua simplicidade, na sua casinha, lá no interior, ali ajoelhado, meio que sem muitos recursos, até com um altar muito simples, apenas uma imagem, uma vela acesa, ou mesmo que não tenha nem isso, talvez ali na beira de um rio, talvez sentado na grama, num local, não importa, mas talvez pessoas assim que não têm muitos recursos, que não têm nem palavras, porque talvez não teve estudo, mas que tem uma intimidade com Deus, muito mais importante isso. E é isso que o Evangelho vem nos ensinar nesse dia. E esta relação de intimidade com Deus, essa relação de intimidade filial, ela tem um fruto que é olhar o outro como irmão e viver o amor, viver o perdão. Seria hipocrisia nossa chamar a Deus e rezar todos os dias o Pai Nosso, chamar a Deus de nosso Pai. Seria hipocrisia nossa se nós não assumíssemos o desafio de ter o outro como nosso irmão. Se Deus é nosso Pai, então significa que somos irmãos e precisamos viver como irmãos. E muitas pessoas não vivem assim. Não conseguem viver como irmãos, não se perdoam, são indiferentes, mas rezam todos os dias o Pai Nosso. Então que nós possamos meditar sobre isso e compreender que nós temos um Pai. Compreender que Deus está
próximo de nós, que olha para nós como filhos amados que somos. Esse é o mais importante de tudo no nosso relacionamento com Deus. Não são palavras bonitas, não é a postura na oração, mas a confiança filial, a intimidade filial, a certeza de que eu estou falando com o meu Pai. E como dizia um grande músico cristão, não é um pai, é o Pai. Então, que esse Pai, cheio de amor e misericórdia, nos envie o seu Espírito e nos dê esta convicção de que somos filhos amados. Um grande abraço fraterno. Que Ele nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.